E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo só o show? Tudo só no pedido? Questãozinha do vestibular da FUVEST 2025, da sua primeira fase. Belíssima questão. Super aplicada, moderna, muito bem elaborada. Olha só, e é uma questão, na verdade, antes até de continuar, que eu poderia enquadrar ela mais como de interpretação do que efetivamente até física, por mais que não dê para resolver se você não souber a física, né? Começa com um texto, diz assim, ó. Considere o texto a seguir. Com observações feitas pela primeira vez em luz polarizada, a nova imagem do buraco negro que se esconde no coração da Via Láctea revelou um campo magnético com estrutura muito semelhante à de outro buraco negro situado no centro da galáxia M87, sugerindo que campos magnéticos intensos podem ser comuns a todos os buracos negros. Então, peraí. Olha só. Ele disse que em luz polarizada. Essa informação é importante. Tudo bem. Continuando. A luz é uma onda eletromagnética que nos permite ver objetos. Isso é uma questão fisiológica, né? Por vezes, os campos elétrico e magnético associados à onda oscilam em direções preferenciais, definindo o que chamamos de luz polarizada. Apesar de estarmos rodeados por luz polarizada, aos olhos humanos, essa luz é indistinguível da luz dita normal. Então, vou botar aqui, ó. Aos olhos humanos, essa luz é indistinguível da luz dita normal, galera. De fato, a gente não consegue, pelo menos a olho nu, numa situação normal, né, distinguir uma luz polarizada de uma luz não polarizada. No plasma, que rodeia estes buracos negros, as partículas que giram em torno das linhas de campo magnético conferem-lhe um padrão de polarização com orientação na direção perpendicular ao campo magnético do buraco negro, o que permite aos astrônomos ver com muitos detalhes o que se passa nas regiões dos buracos negros e mapear as suas linhas de campo magnético. Então vamos marcar outro pontinho aqui, ó. No plasma, as partículas que giram em torno das linhas de campo magnético conferem-lhe um padrão de polarização com orientação na direção perpendicular ao campo magnético do buraco negro. Tudo bem. Ok, já estou marcando aqui uns pontos que eu sei que vão ser importantes para a nossa resolução. Aí ele bota aí essa foto, né, para a gente poder ter uma noção. Obviamente é uma foto com luz polarizada, tem alguns filtros, cores fantasia e tudo mais e tal. Aí ele diz, com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar, item A. A medida do padrão de polarização da luz mencionada no texto permite somente o mapeamento das linhas de campos magnéticos na direção paralela à direção de polarização. Epa, me parece aí que tem uma palavra que está chamando bastante atenção. Somente o mapeamento das linhas de campo magnéticos na direção paralela à direção da polarização. Vamos ver o que ele falou? Confere-lhe um padrão de polarização com orientação na direção perpendicular ao campo magnético do buraco negro. E ele falou aqui, ó, na direção paralela. Tá errado, certo? Assim, perceba, mais uma vez, ó, olha o que ele falou no texto. No plasma que rodeia estes buracos negros, as partículas que giram em torno das linhas de campo magnético conferem-lhe um padrão de polarização com orientação na direção perpendicular ao campo magnético do buraco negro, o que permite aos astrônomos ver com muitos detalhes o que se passa nas regiões dos buracos negros e mapear as suas linhas de campo magnético. Tudo bem, então é possível mapear as linhas de campo magnético a partir dessa análise que é feita aí, né? Ó, novamente, o padrão de polarização com orientação na direção perpendicular ao campo magnético. Vai para a alternativa. A medida do padrão de polarização da luz mencionada no texto, permite somente o mapeamento. Cadê que eu me perdi aqui? O mapeamento das linhas de campos magnéticos na direção paralela à direção de polarização. Tá errado, né? B de bola. O olho humano pode discriminar as diferentes direções da luz polarizada dos buracos negros mapeando suas linhas de campo. Não pode, né? Inclusive eu marquei lá também, ó. Aos olhos humanos, essa luz é indistinguível da luz dita normal, tá certo? Ou seja, por enquanto, sem conhecimento físico, só com uma boa leitura e uma boa interpretação a gente desenrola, né? C. Campos magnéticos, como os mencionados no texto, são criados apenas por cargas elétricas em repouso no plasma que rodeia os buracos negros. Bom, apenas em repouso não. A gente sabe aí
que é preciso que essas partículas estejam se movimentando. Eu nem sei se eu marquei, nem sei se isso tem no texto, mas eu sei que na verdade esse texto ele é bem maior, tá? Isso é só um fragmento do texto. Mas de toda forma, independentemente do que está escrito no texto, eu acho que não tem isso escrito aí bonitinho, não. Mas a gente sabe que até mesmo lá na lei de Lorentz, por exemplo, para a gente calcular a força magnética, para que essa partícula, né, ela seja empurrada, digamos assim, para que ela tenha sua direção e sentido alterados, né, é preciso que ela esteja em movimento, em relação, obviamente, a um referencial, né? Então tá errado. D. O plasma é formado por partículas eletricamente carregadas, dado que essas partículas exibem um movimento circular perpendicular à direção do campo magnético. Olha só, essa aqui é interessante. Ó. De fato, o plasma é sim formado por partículas eletricamente carregadas, tá certo, gente? Não é necessário que seja extremamente quente, né? Como por exemplo é o caso do Sol, mas a gente poderia dizer que funcionaria como sendo um gás eletrizado, por exemplo, né? E de fato, por serem eletrizadas, essas partículas, estando numa região que existe um campo magnético, elas devem executar um movimento circular, ou pelo menos curvo, né? Na direção perpendicular do campo magnético. Perfeito, se vem até da lei de Lorentz, né? Então, de fato, me parece que a alternativa D de dado é a afirmativa correta. Então, percebam, de fato não era possível apenas com a interpretação textual, né? É preciso conhecer a base física disso aqui. E por fim, o item o processo de mapeamento das linhas de campo magnético mencionado no texto pode ser realizado por meio da detecção de qualquer tipo de onda eletromagnética gerada em buracos negros. Qualquer não, né? A base da ideia aí, cadê, ó? Qualquer. A base do texto e da ideia trazida é que são apenas ondas polarizadas, né? Apenas as ondas polarizadas e não qualquer tipo, porque a ideia é trabalhar aí com luz polarizada, né? Para a gente poder verificar essas linhas de campo e com base nisso a movimentação das partículas, tá certo? Então, de fato, a alternativa correta é a alternativa D de dado, beleza? Curte aí, compartilha, até a próxima, tchau!